Olá, tudo bem? Estamos hoje iniciando a quinta série, né? São vários vídeos, várias séries que fizemos nos últimos tempos e hoje estamos iniciando a quinta, onde vai trazer aí questões relacionadas a relacionamento. Hoje a série diz respeito a por que escolhemos pessoas que estão indisponíveis para nós. E é interessante pensarmos nessa questão de pessoas indisponíveis, pessoas que não estão abertas para o relacionamento, porque existe uma gama que compreende esse perfil. Às vezes são pessoas comprometidas já, às vezes são pessoas que não querem o mesmo nível de relacionamento que você deseja. Às vezes são pessoas que estão ali apenas por um tempo, né? Vivendo apenas um momento. Às vezes são pessoas também, eu posso apontar aqui, que não têm interesse em algo profundo, significativo, apenas algo superficial. Esses perfis, esses tipos de pessoas, tipos de relacionamentos, vamos dizer assim, fica até melhor, são aqueles que contemplam aquilo que a gente chama de relacionamento com pessoas emocionalmente indisponíveis. De repente, você está vivendo um relacionamento assim, ou viveu, né? Então, esse vídeo, essa série de vídeos, particularmente para você. Então, participa deles comigo. Acho que isso vai ser bem significativo e muito produtivo. Nesse primeiro vídeo, né? Essa foi a pequena introdução. O vídeo de hoje, ele tem o seguinte tema: por que você se apaixona por quem não pode te amar? É uma pergunta muito interessante, né? Por que fazemos isso? Eu quero trazer aqui um exemplo. Vamos utilizar uma figura aqui lúdica de um filme bem conhecido, Forrest Gump, contador de histórias, que é com aquele ator Tom Hanks. Esse filme traz do início ao fim o amor, a paixão dele por uma menina. Se não estou enganado, o nome dela era Jane, desde a infância. E ele sempre tentando alcançá-la, conquistá-la, à procura dela, protegê-la, estar perto dela. E ela sempre se mostrava indisponível emocionalmente. É importante e necessário trazer essa figura, porque aqueles que não tiveram uma experiência de repente se apaixonar, amar alguém que esteja indisponível emocionalmente, através dessa figura vão conseguir compreender como é esse tipo de relacionamento. É uma pessoa à procura de outra, sem ser correspondido. E hoje eu quero trazer aqui para você 7 tópicos que trazem esse tipo de amor, que nos fazem entender um pouco por que esse tipo de amor, de relacionamento existe. A gama é muito maior, o leque é muito maior, mas eu quero trazer apenas 7 possibilidades, 7 questões que nos ajudam a entender por que algumas pessoas se apaixonam, amam aquelas pessoas que estão emocionalmente indisponíveis. E de repente essa pessoa pode ser você. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Se ele fizer sentido, dá um like, compartilha com outras pessoas, faça um comentário, dá um feedback, acho que isso é legal, e assiste até o fim. Vamos lá, qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que nos ajuda a identificar pessoas que se apaixonam por outras que estão indisponíveis. Lembrando que vão ser hoje 7 pontos. Vou falar deles muito rapidamente, porque senão o vídeo vai se tornar muito longo, mas caso você necessite ou precise se aprofundar, pode entrar em contato. O primeiro ponto: necessidade de validação do ego. Muitas vezes as pessoas que se apaixonam por outro, elas não estão apenas se apaixonando pela outra pessoa, elas estão se apaixonando por aquilo que elas conseguem visualizar nesse relacionamento, que é o que? Validação delas próprias. Poxa, se eu conquistar tal pessoa, se eu conseguir o amor dessa pessoa, isso vai significar, vai trazer para mim que eu tenho importância, que eu tenho significado e sentido na vida de alguém, na vida da sociedade, vai dizer que eu tenho um lugar diferenciado no coração de alguém. Então, esse procurar amar alguém disponível, muitas vezes traz dentro de si essa questão de necessidade de validação do ego, onde há uma necessidade da pessoa se sentir validada. É quase um carimbo, uma chancela. Essa pessoa foi aprovada. Isso é um ponto que muitas vezes
vezes faz essa relação existir. O segundo ponto que a gente pode trazer aqui é a baixa autoestima e padrões da infância. Teve e tem muitas pessoas que tiveram relacionamentos familiares disfuncionais, onde elas não tiveram um apego sadio a várias pessoas, a mãe principalmente, ao pai, onde elas não se sentiram aceitas, amadas, se sentiram aí pessoas rejeitadas, reprovadas, não aceitas. Isso fez com que os vínculos que elas venham a criar tenham sempre esse viés, uma necessidade muito grande de reconstruir algo que para elas, mesmo sendo até doentio, até neurótico, mas para elas é algo comum, é uma experiência que elas já viveram. Isso reforça um pouco de forma inconsciente o desejo delas de ter essa relação, essa aproximação, esse contato com a outra pessoa que está indisponível. Isso vai ao mesmo tempo alimentar dentro dela uma baixa autoestima, que vai fazer com que ela continue nesse movimento. Por isso que eu apontei, chega a ser até um pouco doentio, neurótico, porque esse movimento de adoecimento, de dor, de sofrimento, é o mesmo movimento que faz com que a pessoa continue, visto que os apegos, relacionamentos da infância e adolescência, até início da juventude, mas a maioria infância e adolescência, são marcados por apegos, por vínculos muito disfuncionais. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é a construção de um relacionamento com pessoas emocionalmente indisponíveis, porque a pessoa que procura esse relacionamento não deseja um relacionamento profundo. Ela tem uma fuga desse tipo de relacionamento. Ela quer um relacionamento onde não haja cobranças, onde não haja pressões, porque ela vai se sentir mais tranquila, mais leve. Mas é também importante trazer que esse tipo de relacionamento para essa pessoa vai te trazer uma certa certeza de que ela não será dispensada, de que ela não será trocada, que o relacionamento não acabará. Por quê? Porque ele não é profundo, é superficial. E sendo superficial, não vai haver tanto a pressão e exigência, ou seja, ela vai poder se sentir confortável. É um pensamento meio utópico esse, por quê? Porque quem procura relacionamento deseja relacionamento, né? Mas perceba como essa crença disfuncional de que um relacionamento superficial é positivo, muitas vezes leva pessoas a procurarem esse tipo de relacionamento. Quarto ponto que eu quero trazer aqui é a questão relacionada à carência e fome emocional. Muitas pessoas não receberam o amor devido. E entenda, de repente o pai, a mãe, parentes, amigos deram para essa pessoa o amor que eles poderiam dar. Cada um dá aquilo que tem. Mas só que para essa pessoa, de repente, não foi o suficiente. De repente era uma pessoa muito carente emocionalmente, que tem dependências emocionais. Isso vai fazer com que esse tipo de relacionamento para essa pessoa seja algo muito marcante, muito necessário. E aí ela vai entrar num relacionamento assim, não porque ela deseja ter mais carência, não, mas é porque muitas vezes medo de não ter nada, ou então medo de ficar completamente só, vai fazer com que essa pessoa aceite migalhas. E ela vai se sujeitar a um relacionamento assim. O quinto ponto que eu quero trazer para vocês hoje é do relacionamento intermitente, onde o relacionamento com uma pessoa emocionalmente não disponível é muito instável, marcado por muito distanciamento, ausência, frieza e algumas vezes, quando essa pessoa que não está disponível dá algum tipo de atenção, dá algum tipo de afeto, de carinho, de proximidade, isso faz com que aquela pessoa que está no relacionamento comece a criar expectativas, esperanças, sonhos. Então, esse relacionamento intermitente, onde tem vários períodos de escassez e alguns períodos de abundância, de suprimento, de carinho, de afeto, de amor, de proximidade, vai fazer com que a pessoa permaneça nesse relacionamento, porque ela sempre vai trazer a ideia de que, poxa, ele ou ela me deu o carinho que eu preciso, de repente o relacionamento pode melhorar. Sexto ponto aqui é que você não escolhe com a razão. É algo interessante e ao mesmo tempo redundante. Relacionamentos amorosos, nós não escolhemos com a razão, escolhemos com a emoção. E muitas vezes a nossa emoção ela está contaminada por vários viés negativos.
positivos que foram construídos no decorrer da nossa vida, das nossas experiências. Alguns desses viés vão fazer com que você sempre procure aquele tipo de pessoa que vai te machucar, aquele tipo de pessoa que não vai te validar, que vai fazer com que você se sinta sempre ali, esquecido, deixado de lado. E para que isso não aconteça, você vai estar sempre tentando produzir um pouco a mais. Vai fazer você ter um esforço maior para ser visto. Isso vai gerar muita angústia, muito sofrimento interno. E por último, o sétimo ponto que eu quero trazer aqui. Muitas vezes escolhemos pessoas que estão indisponíveis, porque elas nos lembram relacionamentos que já tivemos e não deram certo, relacionamentos que fracassaram, e de alguma forma, de alguma maneira, no nosso inconsciente, tentamos fazer com que aquele relacionamento dê certo dessa vez. É como se nós estivéssemos resgatando aquela pessoa do nosso passado. Aqui eu trouxe apenas sete elementos para pensar sobre o porquê escolhemos pessoas que estão emocionalmente indisponíveis. Qual dessas formas faz você ter e manter um relacionamento assim? Por que você mantém um relacionamento assim? É interessante pensar um pouco sobre essas questões. E para finalizar, acho que é importante trazer: relacionamento amoroso não tem a ver nada com questão de sorte. Quem tem sorte no emprego, na profissão, com amigos, tem azar no amor. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver de crenças limitantes, tem a ver com construções do passado, tem a ver com a forma como você se vê, tem a ver com a maneira como você se coloca diante do mundo. Relacionamento tem a ver com isso. E esses pontos são muito ligados à maneira como você percebe o mundo ao seu redor e se percebe. Se você está se vendo, ou de repente teve histórias, ou relacionamentos, ou percepção de futuro, sempre com a perspectiva disfuncional, trazendo quase uma autoprofecia: eu não vou dar certo, os meus relacionamentos vão ser sempre ruins e prejudiciais. Você vai acabar sempre construindo, vivenciando a mesma história. Então não tem a ver com sorte, tem a ver com aquilo que você está construindo e como está construindo. Se esse vídeo fez sentido para você, claro, foi um vídeo curto, pelo menos eu tentei fazer curto, né? E rápido, não foi tão extenso como deveria ser. Mas se ele fez sentido, deixe seu comentário, manda para alguém, entre em contato. Acho que é legal essa participação. Se inscreve no canal, entra ali no meu Instagram também, tem muitas coisas interessantes sobre relacionamento. Eu espero por você. E se precisar, entre em contato. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.